Vamos lá, Mateus capítulo 8, versículo 18. Vendo Jesus em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado do lago. Então o escriba aproximou-se dele e disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita ir primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Vamos orar mais uma vez, amados? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós somos tão abençoados de ter liberdade de conhecer a Tua palavra, de ser ministrados, Pai, pelo Teu Espírito. Nós te agradecemos, Paizinho, pela Tua palavra. Te agradecemos porque nós temos a riqueza na nossa mão, que são os princípios da Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, nessa noite. Ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Esse fim de semana eu fiquei pensando, muitos estão na igreja há tempo, mas não se envolvem no reino de Deus. A única prática espiritual é ir num culto, sentar no culto, cantar alguns louvores, ouvir uma palavra e ir para casa. Querido, isso é bom, é correto, mas não é só isso que o Senhor espera de você. Seguir Jesus vai além disso. Seguir Jesus não é seguir Jesus domingo à noite. Seguir Jesus é segui-lo todo dia. O que Jesus está fazendo segunda-feira? Será que Jesus vai descansar, vai para a praia na segunda, para esperar quarta-feira para se reunir com a gente? Será que Jesus depois de quarta vai descansar de novo, para no domingo, quando a gente começar o culto, ele vir aqui? Querido, seguir Jesus é segui-lo todos os dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias. Seguir Jesus é viver com uma vida integral para Ele. É servi-lo com todo o coração, o tempo todo. É ser instrumento de Deus, aonde você for. Se você observar em Mateus, os capítulos 5, 6 e 7, é o Sermão do Monte. Depois do Sermão do Monte, capítulo 8, começa a mencionar os milagres. Mateus organizou desse jeito, para que ficasse organizado o seu evangelho. E no capítulo 8, começam-se os milagres. E aí depois de alguns milagres, a cura do leproso, do servo daquele centurião, a cura da sogra de Pedro. Aí, então, Jesus agora passem para o outro lado do lago. Quando Jesus fala isso aos discípulos, um escriba vem para ele e diz assim: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for. Certamente, irmãos, uma das perguntas mais importantes da vida cristã é como eu respondo ao chamado de Jesus. Jesus está chamando você. Como você responde ao chamado de Jesus? Ah, querido, todas as pessoas admiram Jesus, mas muita gente fica apenas nessa admiração. Muitas pessoas gostam da mensagem de Jesus, mas poucas pessoas dizem que querem realmente ter um compromisso real com Ele, andar com Ele de verdade. Nesse texto de Mateus 8, as multidões estavam ao redor dele, o ambiente era de entusiasmo, de admiração, de curiosidade pelos milagres que estavam acontecendo naquele lugar que Jesus estava. Mas naquele momento Jesus começa a revelar algo muito importante. Qual é a sua motivação para seguir Jesus? E até onde você vai para seguir Jesus? Seguir Jesus não é apenas admirá-lo,
É aqui que surgem dois homens que questionam Jesus acerca do chamado de Jesus, querendo segui-lo, com o desejo de caminhar com ele. E aí a pergunta desse texto é muito interessante. Ele faz a gente pensar que tipo de seguidor eu sou. Você é alguém que segue Jesus sempre, que obedece a Jesus, seja fácil, seja difícil, obedece a Jesus todo dia? Ou você é alguém que acha que vir domingo à noite para o culto já cumpriu com a sua obrigação de filho de Deus, de servo de Deus? Que tipo de seguidor é você? Primeiro tipo de seguidor, o entusiasmo, aquele que é empolgado, que quando tem um apelo, ele vai. Teve um apelo, ele vai. Porque ele é entusiasmado, ele é empolgado. E o escriba vem e diz assim: mestre, seguir-te-ei aonde quer que fores. Irmão, eu quero te dizer que o escriba não é qualquer pessoa. O escriba eram os mestres da época. Eles eram responsáveis pela interpretação da Torá. Eles eram responsáveis por trazer luz, interpretação para questões difíceis do Antigo Testamento. Alguns escribas tinham a incumbência de decorar. Alguns deles tinham decorado a Torá. Eles sabiam falar de cor a Torá. Eram homens muito dedicados às Escrituras. E esse homem muito dedicado diz a Jesus: mestre, eu vou te seguir aonde quer que o Senhor for. Esse homem, irmãos, não é uma pessoa sem conhecimento. E ele faz essa declaração que é muito forte: eu te seguirei aonde for, qualquer dia eu te seguirei. Mas nesse texto nós enxergamos algo que é extraordinário. Por quê? Porque Jesus percebe aquilo que ninguém percebe. O que é que Jesus percebe? Ele está empolgado, mas ele não entendeu quanto é que custa. Ele está empolgado, ele está entusiasmado, vai me seguir para qualquer canto, mas ele não sabe quanto vai custar para ele. Ele não sabe que o discipulado vai custar a vida toda. Seguir Jesus não é apenas cantar no domingo, é segui-lo de verdade, ser fiel a Ele no seu dia a dia. É saber que Jesus está com você quando você está usando o celular. Jesus está com você quando você está trabalhando. Ele quer usar você como um canal de bênção aonde você estiver. Jesus sabia que aquele homem estava empolgado. E aí Jesus responde: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que é que Jesus estava dizendo com isso? Que seguir Jesus não era um caminho confortável. Que Jesus não prometia tanta coisa como as pessoas pensam que Ele promete. Eu não prometo segurança material. Eu não prometo para você facilidade. Eu não prometo para você estabilidade terrena. Eu não prometo para você que não terá mais luta. Não. Você está empolgado, meu amigo. Você está empolgado. Que bom que você quer me seguir. Mas eu quero dizer para você que não será fácil. O entusiasmado, o que quer seguir Jesus empolgado, quando faz um apelo no domingo, ele está ali desejoso de atender aquele apelo. Mas na segunda-feira, o entusiasmo já acabou. E aquela frequência de buscar a Deus com regularidade, de seguir Jesus todo dia, não existe mais. Só existiu naquele momento do culto. O discipulado vai exigir de mim e de você renúncias. Muitos querem os milagres de Jesus, mas não o caminho de Jesus. Muitas pessoas querem Jesus como solução para os seus problemas, mas eles não querem Jesus como Senhor que manda na sua vida. Quer ver como o nosso evangelho é muito frágil? Domingo de tarde, você está em casa, aí você diz assim: acho que eu vou no culto hoje. E você decide se vem no culto ou não vem. Por quê? Porque você que é o Senhor da sua vida. Você diz: eu quero ir no culto hoje. Eu não quero ir hoje. Quero buscar Deus. Querido, que evangelho é esse que quem decide tudo na sua vida é você? Por que você não pergunta para Deus?
Pergunta para ele. Pergunta para ele. Um amigo seu precisa escutar o Evangelho e você percebe isso. E você olha para ele e diz: eu poderia falar do Evangelho para ele, mas eu acho que eu não estou disposto a me incomodar com isso. E se ele não receber minha palavra? E se ele se incomodar com o que eu vou falar com ele? Eu escolho não falar nada. Sabe por que você escolhe? Porque você é o Senhor da sua vida. Você não tem alguém que manda em você. É você que decide. É você que escolhe. É por isso que você vive fazendo o que você quer. E aí você diz que é servo de Deus, que é filho de Deus. Jesus diz assim: vocês são meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Você é amigo de Jesus? Ou você é colega de Jesus? Ou você é conhecido de Jesus? Você é o quê? Esse homem estava empolgado, mas ele não estava disposto a pagar aquele preço todo que Jesus falou com ele. É como se você fizesse uma inscrição para correr numa maratona. Que fila é essa aí? Não, essa fila aqui o pessoal está se inscrevendo para a maratona que vai haverá. Beleza, então bota meu nome aí. Botou o nome na lista. Depois vai se informar. E como é que é? Não, vai ser tal hora, a gente vai sair cedinho. E o percurso, que distância que é? 42 quilômetros. Aí você diz: eu não consigo correr 42 quilômetros. E para que você se inscreveu? Você sabia que servir a Deus vai lhe custar a sua vida inteira? Ou então, querido, você não é servo de Deus, não é um homem de Deus, mulher de Deus. Porque se não custa a sua vida toda, Ele não vai aceitar ela pela metade. Você pode ser um religioso, pode ser membro da igreja, pode ser o que você quiser. Mas servo de Jesus, alguém que segue Jesus como um discípulo dele, vai observar e dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu achei bonita a sinceridade do irmão Eduardo. Ele disse: irmão, se fosse pela minha vontade, eu não estaria ministrando essa escola esse final de semana. Mas Jesus queria que eu fizesse. Você faz o que você quer? Ou você faz o que Jesus quer que você faça? No começo existe muita empolgação, mas depois, quando vem o preço, a gente acha muito caro. Assim também acontece com a fé. Sabia? Empolgação, querido, não vai sustentar seu discipulado. Porque nem todo dia você vai estar empolgado. Mas se você tiver a consciência de que você é um discípulo de Jesus, você vai segui-lo em qualquer circunstância, em qualquer dia, em todos os horários, em qualquer situação. O segundo tipo de seguidor de Jesus é aquele que tem a prioridade invertida. É aquele que sabe o preço que custa, mas ele tem outras coisas para fazer primeiro. No versículo 21, o outro homem que chega, o segundo homem, diz assim: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai. Não é que o pai dele estava morto. O pai dele estava vivo. Porque se fosse por um enterro, ele poderia ir lá, sepultar seu pai e voltar para seguir Jesus. Mas essa expressão, sepultar o meu pai, deixa primeiro eu ficar cuidando do meu pai, e depois que ele morrer eu vou te seguir. Eu quero te seguir, Senhor, mas não agora. Diferente do primeiro, ele não está tão empolgado. Ele está ponderando a situação, mas existe um problema escondido nessa frase. Ele diz: primeiro, Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro o quê? Um dia você será muito dedicado a Jesus. Um dia você será muito dedicado, né? Mas primeiro, você quer fazer o quê primeiro? Qual é o dia de seguir Jesus de todo o coração? Quando as coisas estiverem mais fáceis para você? Quando você tiver resolvido sua vida financeira? Quando você tiver milionário? Você sabia que quanto mais dinheiro você tiver, mais ocupado você vai ficar para cuidar desse dinheiro que você tem? Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro, o problema é colocar algo antes de seguir Jesus.
Na prática, essa pessoa estava dizendo assim: Jesus, eu te sigo depois. Eu vou te seguir, não hoje. Eu vou te seguir depois. E o Senhor está dizendo para nós: eu não quero quando você tiver disponibilidade. Eu quero hoje. Me siga agora. Quando é que você vai amar mais a Jesus? Quando é que você será mais dedicado ao reino de Deus? Depois de quê? Esse é um dos obstáculos mais comuns na vida das pessoas. Não é uma rejeição aberta. Não é. Todo mundo está aqui, né? Ninguém nega Jesus aqui. Eu quero seguir Jesus, eu vou seguir Ele. É por isso que eu estou na igreja, pastor. Eu vim aqui nesse culto porque eu quero seguir Jesus. Você quer seguir, ser discípulo dEle, totalmente rendido a Ele? Quando? Quando será isso? Quando? Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: olha, eu vou seguir Jesus, eu vou buscar Deus, eu ainda vou fazer isso. Eu falei: quando? Aí a pessoa disse: eu vou ver. Eu falei: é nunca, se você ficar assim. Que o diabo não se importa que você tenha desejo de seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus. Que bom que você quer. Agora, se você ficar só no querer, você vai passar a sua vida inteira querendo seguir Jesus, desejando seguir Jesus, mas sem segui-lo de verdade. Aquele homem fala isso para Jesus, e nós entendemos, irmão, que o maior inimigo da obediência muitas vezes não é o não. O maior inimigo da obediência não é o não, é o depois. Depois eu faço. Depois eu faço. Depois eu vou. Depois eu vou. Quem tem filho adolescente em casa aqui? Quem tem filho adolescente em casa? Tem filho adolescente em casa, você sabe como é que é. Filho, faz isso. Qual é a palavra que eles dizem? Nestante. Aí a gente tem que parar e dizer: vá agora. E ficar olhando assim: vá agora. Rapaz, vá agora. Agora. Aquele igual Chiquinha, né? Agora. Irmãos, o problema não é dizer não para Jesus, porque ninguém aqui tem coragem de dizer não para Jesus. Ninguém aqui tem coragem de dizer não para Jesus. Mas muita gente aqui tem coragem de dizer: Jesus, eu vou te seguir completamente, depois eu vou. E esse é o problema, é o maior perigo que você corre. Muitas pessoas não rejeitam Jesus abertamente, mas elas apenas dizem assim: quando minha vida melhorar, quando eu resolver meus problemas, quando eu tiver tempo, quando eu ficar mais velho, quando eu tiver resolvido isso e aquilo na minha vida, aí nessa época eu vou. Essa semana eu sentei com uma pessoa que disse assim: olha, eu quero seguir o Senhor, eu vou me batizar, mas primeiro, quando ele falou primeiro, eu lembrei desse cara aqui, e eu tinha lido esse texto de manhã no meu momento devocional. A pessoa disse assim: primeiro, e aí me falou uma situação. Eu digo: Senhor, obrigado, porque está fresquinho na minha cabeça o texto. Primeiro é Jesus, querido. Primeiro é Ele. Primeiro é andar com Jesus, primeiro é segui-lo, na luta, na dificuldade, na facilidade, na alegria, em todo momento. Nós precisamos entender como Davi sabia. Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Ele estava dizendo: eu tenho uma aliança com o Senhor, seja na alegria, seja na dificuldade, em qualquer situação. Como Paulo disse, eu estou experimentado. Filipenses 4, 11 e 12, Paulo diz assim: eu sigo o Senhor em qualquer situação, seja passando fome, seja tendo muito, seja na abundância ou na escassez. Eu quero seguir a Jesus em qualquer situação. Aquele homem vem para Jesus e diz assim: Senhor, eu vou seguir o Senhor, mas depois eu vou. O problema é que o depois nunca chega. O que é que Jesus diz para esse homem? No versículo 22, ele: segue-me. Uma primeira palavra que Jesus diz para aquele homem é: segue-me, e deixa
os mortos sepultarem seus mortos. Quem desejou seguir Jesus é porque já existe um vislumbre de vida nela. Você está vivo porque quem está vivo quer seguir a vida, quer seguir Jesus. Você que está vivo, siga-me. Deixe aquele que não está vivo, deixe os mortos sepultarem seus mortos, porque os mortos podem fazer muita coisa que não traz vida. Existem trabalhos que você pode deixar outras pessoas fazerem, que um morto pode fazer, mas existem trabalhos de vida que só um vivo pode fazer. O que é que Jesus está dizendo para aquele homem? Essa frase parece dura, mas Jesus está fazendo ali um contraste. Ele mostra duas realidades. Mortos espirituais vivem apenas para coisas dessa vida, desse tempo. E sepultar alguém, qualquer pessoa sepulta. Joivon esses dias estava me contando que lá na sua cidade, onde ele morava, a cidade dele agora é aqui, mas é onde ele morava antes, lá nos Ramos. Quando alguém morria, ali os cachaceiros iam para o cemitério e o pagamento para cavar a cova era uma garrafa de cachaça, e eles cavavam aquela cova e estavam ali. Irmão, os homens bêbados poderiam cavar essa cova. Quem está morto pode fazer coisas dessa terra, mas quem está vivo pode fazer as coisas do céu. Então a primeira coisa que a gente vê é que os mortos espirituais vivem apenas para as coisas da terra. Agora os que recebem vida espiritual, elas vivem para o reino. Elas vivem para o reino de Deus, vivem para as coisas espirituais, vivem para as coisas do céu. O que Jesus está dizendo é: quem recebeu o chamado para a vida, não pode viver como quem está espiritualmente morto. O reino de Deus não pode ser tratado como um compromisso secundário. Depois eu vou, quando der certo eu faço. Como é no seu coração a prioridade com as coisas de Deus? Prioridade em ler as Escrituras? Prioridade em jejuar? Prioridade em evangelizar? Prioridade em ir adorar o Senhor? Porque alguém pode me dizer assim: eu não vim para a igreja adorar a Deus não, aqui na igreja, mas eu adorei em casa. Irmão, eu tenho dificuldade de acreditar na maioria das pessoas que disser isso. Porque se aqui na igreja muita gente tem dificuldade de se concentrar, imagina em casa. Esses dias uma irmã disse: pastor, eu não pude ir no culto, mas eu assisti o culto de casa, foi uma benção. Ela disse: mas estar presente é diferente. Qual é a sua prioridade? Qualquer coisa para você é motivo de faltar num culto? Irmão, eu não quero parecer religioso, mas eu quero que você pense assim: as coisas de Deus são prioridade na sua vida. Eu me lembro que uma vez eu ia viajar com meu irmão, isso tem quase 30 anos atrás, uns 27 anos. A gente ia viajar de noite, quarta-feira à noite. Eu disse a ele: nós vamos primeiro para o culto, depois do culto a gente viaja. A gente ia viajar de moto à noite. Estou com vergonha até de contar essa parte aqui. Que a gente ia viajar com as motos com documento atrasado. E tinha que viajar de noite. Mas o sentimento era: primeiro eu tenho que ir para a igreja buscar Deus. Primeiro eu tenho que buscar o Senhor e depois eu vou viajar. Irmão, e graças a Deus isso estabeleceu em meu coração. E para o reino de Deus, no meu coração, sempre há um sentimento de prioridade. Buscar a Deus é mais importante. Esses dias João Lucas queria vir para o culto, sem a mãe dele não podia vir. E aí ela disse: você tem que fazer tarefa hoje. Acho que foi quarta-feira. Tem que fazer tarefa hoje. Eu disse: mãe, olha a esperteza do menino. Adorar a Deus é mais importante do que fazer tarefa de casa. Diga: menino sabido. Eu comecei a dar risada. Ele disse: pai, aí ele virou para mim e disse: pai, diz a mãe aí que é mais importante adorar Jesus do que fazer tarefa de casa. Eu falei: é bonitinho, mas você vai para a igreja e fica lá correndo.
Não, mas ir para a igreja é mais importante do que fazer a tarefa. Mas, irmão, que isso seja estabelecido no nosso coração, que seguir a Jesus deve ser a nossa prioridade. Buscar a Deus não é só vir no culto, não, irmão, isso é apenas um detalhe. Mas buscar a Deus deve ser uma prioridade na nossa vida. Jesus não estava desprezando a família, não, mas Ele estava afirmando que antes do nosso relacionamento com Ele, nada pode estar entre nós e Jesus. Seguir Jesus. Então nós aprendemos algumas coisas nesse texto muito importantes que a gente precisa lembrar. A empolgação sem compromisso. Eu quero seguir Jesus, mas quando aparece o custo, eu decido voltar atrás. O outro do homem, a minha intenção é seguir Jesus, mas sem prioridade. E os cristãos, a maioria, na minha opinião, cai nesse lugar aqui. Não dá prioridade para seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus, mas primeiro as outras coisas. Mas Jesus procura algo diferente. Ele procura um discípulo decidido. Jesus não procura admiradores ocasionais. Ele não procura, irmãos, pessoas que o admirem, que achem Ele maravilhoso, porque isso é muito fácil. Ele procura pessoas que estejam realmente dispostas a segui-lo de verdade. Vamos ficar de pé? Quero convidar o pessoal do louvor aqui. Dentro da igreja tem 2 grupos de pessoas. Aqueles que gostam da mensagem, gostam da igreja, gostam dos louvores, gostam da fé, gostam das coisas de Deus. Esses são os emocionados, mas não querem o custo verdadeiro do discipulado. E aí corre um risco até de ser alguém empolgado, emocionado, mas que a vida lá fora é sem caráter, não tem aliança com Jesus de verdade. Mas tem um outro grupo, que é os adiadores. Dizem que vão se entregar para Deus, dizem que um dia vão servir, dizem que vão mudar. Vai mudar um dia, mas Jesus continua dizendo: siga-me, não amanhã, não quando for conveniente, siga-me agora. É o que Jesus diz para nós nessa noite: siga-me, e siga-me hoje. Então o chamado de Jesus continua para nós. Ele não chama pessoas perfeitas, Ele não chama pessoas especiais, Ele chama a todos. Ele chama pessoas que colocam o reino em primeiro lugar. O escriba estava empolgado, mas não estava preparado para o custo que havia. O homem tinha a intenção, mas não dava prioridade. Você é alguém que quer seguir Jesus, mas não dá prioridade ao reino. Você vai viver adiando. Você vai viver adiando. Mas Jesus ainda procura pessoas que digam: Senhor, eu quero não apenas admirar o Senhor, eu quero seguir o Senhor, e eu vou segui-lo.